do abismo. É o que fala o versículo 8, que ela saiu do abismo. A história comprova isso? Comprova. Então, Estados Unidos e Inglaterra se tornaram a 7ª e última potência mundial. Quando, irmãos? Em 1914, quando uniram forças para vencer a Primeira Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra Mundial foi vencida, eles viram a necessidade de um órgão neutro, competente, do ponto de vista deles, para administrar paz e segurança na Terra. Então, em janeiro de 1920, eles deram vida, inventaram a Liga das Nações, com o objetivo de trazer paz e segurança para a Terra. Mas a Liga das Nações perdeu força no início da década de 30, quando o mundo entrou na Segunda Guerra Mundial. Então ela deixou de existir, foi completamente extirpada, eliminada. Mas, novamente, a 7ª cabeça, Estados Unidos e Inglaterra, venceram a Segunda Guerra Mundial. Aí sim, irmãos, em outubro de 1945, eles ressurgiram, fizeram a fera renascer. Fundaram a ONU, a Organização das Nações Unidas, com sede em Nova York. E essa fera, esse elemento político, simboliza, então, a ONU, Organização das Nações Unidas. Interessante que o que ela vai fazer, ela é comparada aqui a um 8º rei, né? Então, o que ela vai fazer com o apoio de 10 chifres e de toda a política do mundo? Versículo 16 é o fim de toda essa história. Versículo 16 diz: os 10 chifres que você viu e a fera odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão a sua carne e a queimarão completamente no fogo. Olha, porque Deus pôs no coração deles o desejo de executarem o pensamento deles, sim, de executarem o pensamento do único deles, dando à fera o reino que possui, até que as palavras de Deus se cumpram. Essa mesma sentinela de setembro de 2019 explica isso que nós acabamos de ler. E ela explica da seguinte forma: para destruir a grande prostituta, Jeová vai usar os 10 chifres de uma fera cor de escarlate. A fera representa as Nações Unidas. Os 10 chifres representam os governos que apoiam as Nações Unidas. No tempo certo de Deus, esses governos vão ficar contra a Babilônia a Grande. Eles a deixarão devastada e nua, vão tomar posse de suas riquezas e vão expor as coisas erradas que ela fez. A destruição será tão rápida que vai parecer que aconteceu num só dia. Ela continua: depois de uma proclamação de paz e segurança feita por líderes mundiais e possivelmente apoiada por líderes religiosos, o mundo entra no dia de Jeová, também conhecido como Grande Tribulação, a maior tribulação da história da humanidade, dia que começa com a destruição total da religião falsa. Dia que, abreviado, nos levará ao seu clímax, conhecido como Armagedon, onde Jeová, no Armagedon, acabará com o que restar do sistema de Satanás, principalmente seu sistema político e comercial. No dia que nós ouvirmos o anúncio, irmãos, um anúncio milagroso, feito pela mão poderosa de Jeová, conforme nós lemos, ele motivará os 10 chifres, toda a política do mundo para executar essa função. No dia que nós ouvirmos o anúncio que o mundo não tolera mais nenhuma religião, ou as religiões falsas, nós sabemos que começou o dia de Jeová, e ele começou a julgar o sistema de Satanás. Um dia memorável que nós nunca vamos esquecer. E é um dia, irmãos, que apresenta um cenário pronto, que pode acontecer a qualquer momento. Um dia, uma data que nós vamos lembrar para os restos das nossas, de preferência, eternas vidas. Será lembrado para sempre, assim como o dia 17 do 2º mês do ano 2370 antes da Era Comum. Os irmãos sabem o que aconteceu nesse dia? Dia 17 do 2º mês do ano 2370 antes da Era Comum, é um dia também que está na obra Perspicaz, foi o dia que Noé entrou na arca e começou a chover. Gênesis 7,16. Nesse dia, irmãos, Jeová deu um basta, um chega naquele sistema de coisas.
Gênesis 7,16 diz ali que não foi Noé que foi lá e pregou a porta da arca, não. Ali fala que Jeová fechou a porta da arca. Chegou um tempo que para Jeová deu, bastou, acabou. E ele fechou a porta da arca, e o impossível do ponto de vista humano, que era chover, passou a acontecer a partir desse dia. E quantas pessoas sobraram? Só Noé e sua família, 8 pessoas. E aqui está a lição que nós tiramos, irmãos, nesses minutos finais. No dia que Jeová fechou a porta da arca, só existiam 2 lugares para uma pessoa estar: dentro ou fora da arca. Não tinha outro lugar. Quem estava dentro sobreviveu, quem estava fora morreu. Não adianta a pessoa que estava lá fora, não começou a chover, pegar um barquinho, não. É a mão de Jeová que estava ali trabalhando. Existe uma arca espiritual hoje? Existe. Conhecido como paraíso espiritual. Sabe como é que ele é composto, irmãos? Reuniões como essa, de portas abertas, congregações com anciãos, que estão aqui treinados, preparados para resolver qualquer questão que qualquer pessoa tem entre ela e Jeová. Esse é o caminho, de uma forma amorosa, tratando cada pessoa como propriedade de Jeová. Nós temos aí o JW Library, jw.org, congressos maravilhosos, visitas de superintendentes de circuitos que nos instruem e nos colocam dentro dos padrões da organização de Jeová, um escritório aberto lá em São Paulo. Isso chama-se paraíso espiritual. Isso vai existir sempre? Os irmãos sabem que não. Nós já estamos sendo preparados para isso. Porque no dia que Jeová começar a executar o sistema de Satanás, como se diz no popular, vai sobrar para nós também, irmãos. E vai ser o ponto de estarmos definidos. E é uma questão de posicionamento. Então, no dia que Jeová fechar a porta dessa arca espiritual que existe hoje, onde é que eu vou estar? Só tem 2 lugares para eu estar também. Ou dentro ou fora. Se eu estiver dentro do paraíso espiritual, dessa arca espiritual, Jeová vai nos salvar milagrosamente. Mas se eu estiver fora, como diz a sentinela, essa mesma sentinela de outubro de 2019, ela traz uma frase que nós teremos no estudo da sentinela, ela diz assim: lembre-se que depois que a grande tribulação começar, vai ser tarde demais para as pessoas decidirem servir a Jeová. Talvez não vai dar mais tempo. Assim como aquela pessoa que ouviu Noé pregar décadas, não tomou posição. Aí ela falou, chover, aqui chover? Nunca choveu. Como é que vai chover? Esse camarada é louco, está construindo uma arca, pondo tudo quanto é animal lá dentro. Olha aí, irmãos, num dia Jeová foi lá, acabou com tudo. E o mesmo vai acontecer hoje. E a certeza que nós teremos de que Jeová começou a julgar o sistema de Satanás é quando nós ouvimos essa notícia milagrosa, que os líderes do mundo não aceitam mais as religiões falsas. Irmãos, é novidade isso que nós estamos falando nesse tema, nesse esboço? Não. Os irmãos se lembram desse Notícias do Reino? Nós distribuímos ele, sabe que ano que nós distribuímos esse Notícias do Reino? 2006. Quer dizer, se o fim da religião falsa está próximo lá em 2006, imagina agora em 2019. Então, é o ponto que nós devemos preocupar. E finalizando, citando só 2 pontos práticos que a gente tem que prestar muita atenção. Revelação 18:4 diz, saiam dela, meu povo, se não quiserem ser cúmplices dos pecados dela. Isso quer dizer que a gente não tem que ter nada a ver com nenhuma religião falsa, absolutamente nenhuma, nem o nosso nome dela, como nós veremos no estudo para frente. E um ponto mais importante, segundo aos Coríntios 6,14, irmãos, separem-se de Jeová e parem de tocar em coisa impura. Quanta coisa impura a religião falsa promove, irmãos, feriados disfarçados. E às vezes o espírito ou o ar dessas coisas afetam até mesmo cristãos, o que é extremamente perigoso. Então são 2 alertas aí para nós. Finalizando agora, no último minuto, nós vimos hoje quem foi e quem é a atual Babilônia Grande, o império mundial da religião falsa. Vimos que ela é duplamente culpada de sangue, ela já está condenada por Jeová. Vimos claramente que a gente está muito perto
da maior catástrofe que ocorrerá a ela, o seu fim total. E Jeová vai colocar esse pensamento nos líderes mundiais, ou os 10 chifres, que a eliminarão. E vimos, né, irmãos, que a gente tem que posicionar. O posicionamento nosso é agora. Tem que ser agora, enquanto ainda nós temos tempo. Saímos daqui, então, resolvidos a cumprir essas admoestações. Ainda mais sabendo tão claramente o que ocorrerá em breve. Façamos isso e tenhamos juntos o ímpar e maravilhoso privilégio de presenciarmos em vida o fim de Babilônia, o império mundial da religião falsa, e em seguida de seus amantes políticos e comerciais.